Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 até o 34. E aqui nós vemos Jesus saindo, se retirando com seus discípulos, com seus apóstolos, para comentar com ele aquilo que vinha sendo feito, realizado. Jesus estava ali constantemente ensinando aquelas pessoas que andavam próximos a ele, próximo a ele ali. E ele fala assim: vinde comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Venham comigo e vamos descansar um pouco num lugar deserto. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Então as pessoas estavam sedentas pelos ensinos de Jesus. No evangelho anterior, ontem, nós comentamos um texto em Mateus, onde falamos sobre a autoridade de Cristo, a autoridade dele no ensino, a autoridade dele para falar as coisas, como as pessoas reconheciam isso nele, algo dele, não era algo de um cargo, de uma posição que ele ocupava, ou poderia ocupar, enfim. E no versículo 34, eles pegaram um barco, saíram correndo, atravessaram um lago e a multidão saiu correndo a pé e chegou antes deles. E no versículo 34 diz assim: quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porque eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. O que quer dizer aqui essas pessoas sedentas pelo ensino, que eram ovelhas sem pastor? Eram pessoas que eram puramente religiosas. Elas tinham alguém que os acompanhava. Nessa parte religiosa, na questão espiritual, digamos assim, que eram os mestres da lei, os chefes da lei, as pessoas que conduziam o povo no trilho, digamos assim, no trilho da religião, no trilho da fé. Mas, mesmo assim, eram como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque viviam uma fé simplesmente religiosa. Hoje, muitos cristãos são dessa maneira. Dizem que são cristãos, vão à igreja, são piedosos, buscam agradar a Deus, mas buscam fazer tudo isso de uma maneira mecânica, de uma maneira puramente cotidiana, corriqueira, por fazer. Embora as pessoas deixem de ter certas práticas nas suas vidas, vivam vidas ascéticas, vivam querendo agradar a Deus à sua maneira, isso é algo engessado, isso é algo vazio, isso é algo puramente religioso. As pessoas vão à igreja só por irem, não pensam no momento em que estão ali, não elevam o seu pensamento a Deus. Isso é um problema que, por exemplo, nas igrejas evangélicas nós temos, nas mais modernas, que o ambiente não nos leva a contemplar a Deus. Certos ambientes religiosos, cristãos, religiosos não, cristãos, eles, de certa forma, nos fazem elevar o nosso pensamento. A própria arquitetura das igrejas, etc. Mas muitas não são assim. E as pessoas estão ali e elas não elevam o seu pensamento a Deus. Claro que não é o prédio que vai fazer com que nós tenhamos isso em mente. Mas elevar o pensamento a Deus em agradecimento, elevar o pensamento a Deus sobre como realmente agradá-lo, como realmente andar com Ele dia a dia, como realmente ter uma fé viva, como realmente ser movido pelo Espírito Santo a fazer as coisas no seu cotidiano, a pedir que Cristo faça as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Isso é uma fé viva. Isso é você ser pastoreado pelo Espírito Santo, se permitir ser acompanhado pela presença de Cristo. Mas muitas pessoas vivem como esse povo aqui que seguiu Jesus e eram como ovelhas sem pastor, porque estão vivendo a sua fé de uma maneira mecânica, vivendo por viver. Passam a semana e não param para pensar em como algo deve ser feito pela causa de Cristo, no que podem trabalhar, no que podem ajudar na igreja.
por mais que, enfim, tenham vidas ali de separação, enfim, como eu sempre digo aqui, das ascéticas, né, que evitam certas práticas, etc., não estão de fato vivendo o dia a dia com Cristo. Não é uma crítica a essas pessoas, mas é só um alerta, né, que eu faço aqui a nós todos, a mim também, para que nós não sejamos simplesmente religiosos, que nós façamos tudo com intencionalidade, que nós busquemos a Deus dia a dia, que nós estejamos próximos dele em oração diária, oração a todo momento. Nós tenhamos momentos de oração, que nós façamos pactos com Deus, promessas, né, jejuns, tudo isso é muito importante. Nós temos uma prática de oração, né? Muitas pessoas têm ali, elas todo dia, em determinado horário, elas param e fazem ali, mesmo que seja a mesma oração, mas elas fazem aquela oração todo dia, às 6 horas da tarde, 6h30. Nós tenhamos isso, nós vivamos uma fé intencional, uma fé que busca fazer todas as coisas sempre com a intenção de comunicar a Cristo, uma fé que nos move a fazer as coisas com amor dentro da igreja, né? Muita gente trabalha na igreja, isso é bom, mas trabalha de maneira mecânica, faz o que está acostumado a fazer, não faz tendo por trás ali por qual motivo estou fazendo isso, como isso vai impactar a vida de alguém que entrar aqui na igreja, como isso vai impactar a vida de alguém na internet, através da igreja, como que eu posso levar esse meu trabalho para mais gente. Então, que nós possamos ser ovelhas com o pastor, de fato. Nós não sejamos simplesmente religiosos, porque se nós formos religiosos, se nós fizermos as coisas por fazer, nós seremos como esse povo aqui, um povo que é como ovelha sem pastor. O melhor de tudo é que, se por acaso nós cairmos nesse erro, podemos cair porque somos humanos, somos falhos, Jesus olha para nós com compaixão, assim como ele fez aqui com essas pessoas. E se nós pedirmos a ele que nos ajude a não sermos religiosos, com toda a fé, buscarmos, como esse povo aqui buscou, estar sedento, ele vai olhar com compaixão e ele vai parar para nos ensinar, para nos ministrar, como ele fez aqui. Então, coragem, nós possamos dia a dia matarmos dentro de nós a fé religiosa, a fé ascética, a fé de ordenança, a fé do fazer por fazer, a fé do ir à igreja por ir à igreja, e nós a troquemos pela fé viva. Nós peçamos a Cristo, se nós não pudermos ainda enxergar essa realidade, que nós façamos como esse povo, nós busquemos a Cristo e falemos: Senhor, me ajuda a não ser um religioso, me ajuda a ser um cristão, me ajuda a ser um mini Cristo, um seguidor de Cristo, um cristão de fato, que eu sinta essa fé viva arder no meu peito, como ardeu lá com os viajantes da cidade de Emaús, quando estavam com a presença divina de Cristo ali ao lado deles. Que nós possamos matar dentro de nós tudo que é religioso, que Cristo nos mostre: olha, isso que você faz porque você é um religioso. Então mude isso, faça de tal forma que Ele nos encaminhe. Ele vai olhar de maneira compadecida para nós. Tenhamos fé, peçamos a Ele. Nossa fé seja uma fé intencional, uma fé viva, uma fé de fato evangelística. Deus abençoe você. Até amanhã.